Então, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. Eu vou me apresentar rapidamente e depois eu passo para o Marcos se apresentar. E a gente vai falar um pouquinho desse tema que é super hot topic, principalmente quem trabalha com tecnologia. Tá? Então, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou médico de formação, eu fiz neurologia clínica, mas sempre gostei de programar, eu sempre fui nessa vibe mais tech na minha vida. Em algum momento no quarto ano da faculdade de medicina, eu fui para o Canadá e aí eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com algumas linguagens de programação, com algumas coisas diferentes e decidi que, esse é o rumo aí que eu tomei na minha vida. Ainda numa linha mais tradicional, fui fazer residência em neurologia, fui fazer mestrado em computação, fiz mestrado em computação em inteligência computacional na Federal do Paraná e comecei desenvolvendo algoritmos. Esse foi o ponto. Né? A minha linha foi, mas aí entrei na DASA, que é uma grande empresa de saúde, acho que a maior da América Latina hoje de prestador de saúde, né? São mais de 16 hospitais, quase 1000 clínicas, é um negócio gigantesco assim. E a ideia aqui é poder compartilhar um pouquinho desse futuro da saúde com o Marcos. Mas vai lá, se apresenta aí, Marcos. Então, boa noite, pessoal. Agradecer a oportunidade. Acho que a minha história é menos emocionante que a do Vitor. Eu sou engenheiro de computação e de formação, mas eu sempre trabalhei no começo da carreira com programação pesada para dispositivos embarcados, mais especificamente telefone celular. Depois eu fiz um shift de carreira, fui trabalhar com otimização de processos, gestão de projetos. E aí, depois dessa fase, eu mergulhei um pouquinho mais no setor de saúde. Foi quando eu trabalhei no hospital, dentro do centro cirúrgico. Depois eu passei a trabalhar numa clínica de diagnósticos, né? Conheci um pouquinho do backstage, né? Como é que é a operação do setor de saúde. Obviamente não deu para conhecer tudo. Conheci também alguns aspectos clínicos também, alguns processos médicos. Depois eu voltei para a tecnologia, trabalhar com comercialização e gestão de projetos de inteligência artificial. E aí, dentro dessa empresa, eu e mais 2 fundadores formulamos uma tese de negócio. E a gente criou uma spin-off dessa startup que eu trabalhava antes, e agora que é focada no rastreamento de doenças crônicas, usando justamente inteligência artificial, e tem muito a ver com criação de biomarcadores digitais. E é isso, pessoal. Obrigado. Passar a palavra para o Vitor. Não, sensacional. Tá, a ideia aqui, eu vou dar uma introduzida nesse tema. São conceitos que poucas pessoas conhecem. O conceito de digital twins, de gêmeos digitais, é um conceito que vem da indústria, inclusive, mas na saúde ela tem uma conotação um pouquinho diferente. Na saúde o povo gosta de inventar as coisas, né? Eu não sei, eles reinventam, assim, mas tudo bem, a base é bem parecida, bem similar dos gêmeos digitais. É um negócio que, cara, é transformador a saúde, tá? É transformador. Mas antes, para a gente entender um pouquinho disso, eu quero dar alguns contextos que é super importante para a gente entender para onde a gente vai na saúde. A saúde, ela começa, a medicina, eu vou falar especificamente da medicina por ser médico, mas assim, você pode extrapolar para qualquer área da saúde. Ela começou de um primeiro modelo assistencial, de assistência para o paciente, que a gente chama de modelo subjetivo. Onde é que o modelo subjetivo ele surge? Se você voltar 500 anos aí, na história, você vai ver que naquela época a gente tinha a figura do physician, que era esse médico, né? E era um cara que ele basicamente tinha informação, ele detinha um conhecimento baseado em observações de outras pessoas, sem um rigor científico. Na época não existia um rigor tão científico. E o paciente ele estava submetido à decisão desse profissional. Se ele não acatasse aquela decisão, muitas vezes ele ia ter que demorar 1, 2, 3 meses, que o cara ia pegar a carroça e ia andar lá, aquela área, região todinha, e depois que ele ia ter, de novo, a oportunidade de ter contato com alguém. A gente evoluiu com os conceitos que a gente chama de epidemiologia, aquelas observações que descobriram as doenças, como é que as doenças se comportavam, e depois para a epidemiologia clínica, onde agora eu começo a entender essas doenças, entender as variáveis que impactam essas doenças. E lá para 1980, a gente dá um salto na medicina, que é esse segundo modelo assistencial que a gente chama de medicina baseada em evidências, que foi tão em voga aí na Covid. A medicina baseada em evidências, ela leva em consideração algo muito interessante, que é um tripé, que é o tripé do paciente, do profissional de saúde e da evidência científica, que a gente vê bastante os níveis de evidência científica,
desde casos anedóticos de observação, pode ser, mas é um nível extremamente ruim de evidência científica, até um caso mais complexo, que é a meta-análise. Você pega estudos clínicos, vários estudos clínicos semelhantes e tenta tirar uma conclusão daquilo. Excelente. Medicina baseada em evidências colocou onde a gente está agora, né? Assim, realmente foi uma revolução na saúde. Então a gente começou a ter protocolos para as coisas, a gente começou a ter evidência do que funciona e do que não funciona. Mas como é que essa evidência ela é feita? Eu quero criar uma nova medicação. Eu pego 1000 pessoas, coloco num grupo que eu vou dar a farinha, o placebo, que a gente chama, coloco 1000 pessoas no grupo que eu vou fazer a intervenção. E lá tem o método estatístico, depois a gente vê o que é que aconteceu, e tem aquele famoso P, né, que a gente vê na estatística, para ver se realmente foi efetiva essa medicação para esse paciente. E legal. O ponto é que para os 1000 pacientes que eu fiz a intervenção, que eu fiz a cirurgia, que eu fiz o tratamento, cara, será que é uma verdade para todo mundo que esse tratamento funciona? E tanto não é uma verdade para todo mundo que às vezes a gente só consegue 30%, 40% de eficácia com a medicação. E isso talvez já seja suficiente para poder provar que essa medicação funciona. Mas o ponto agora, cara, como é que eu dou um passo a mais nisso? Como é que eu dou qual é a próxima etapa da medicina? E aí vem o que a gente está chamando bastante da medicina de precisão. Então, a medicina de precisão, basicamente, é a medicina baseada em evidências, onde você considera esse tripé do paciente, do médico e da evidência científica, mas agora a gente muda, a gente dá uma camada de tecnologia para trabalhar com esses algoritmos. Então, é muito interessante o poder que esse algoritmo pode dar para a gente. E ela está muito forte ainda na genética. Por quê? Porque o dado genético é um dado estruturado. Lembra lá da biologia, aquelas letrinhas lá, citocina, guanina, cara... Você faz um mapeamento genético, aquele dado é estruturado. Basta ver quem tem um banco, um biobanco, que a gente chama, para estar comparando e para poder estar entendendo a chance dessa pessoa desenvolver uma doença ou não. E em muito tempo eu olhava para duas palavras, que era tecnologia e empatia, e eu achava que elas moravam em extremos opostos, assim, de fato, né? Quando você começa a assistência, principalmente na neurologia, a gente atende a AVC. AVC é a doença que mais mata no Brasil, no mundo, junto com o infarto. São as duas doenças que mais matam. Cara, é punk, assim, porque você começa a ver muita gente morrer e é um monte de erro que acontece no meio do processo para esse tipo de coisa acontecer. E logo na residência de neurologia tem um estudo muito famoso que foi feito no Brasil todo, é um estudo chamado Resilient, para liberar uma nova modalidade de tratamento, já tinha sido liberada lá fora. E foi um momento que eu mudei um pouco a chave, que a gente teve acesso a um algoritmo que foi implantado no Hospital de Clínicas, lá de Curitiba, que foi quando eu entendi que a tecnologia, se ela bem desenhada ali para o processo, para atender a linha de cuidado, para atender o médico, para atender o stakeholder, ali, o usuário, cara, ela pode sim entregar empatia. E um exemplo muito bacana é que, assim, na tomada de decisão, se eu trato ou não um paciente com AVC, eu preciso fazer a imagem da tomografia de crânio dele, né? E essa imagem, a lesão que tem, que ela pode aparecer, ela é extremamente complexa de ver às vezes. Então, o paciente entra na máquina para fazer a tomografia e ele faz em 30 segundos esse exame. É muito rápido, né? E eu vou para trás do computador e fico ali 4, 5, 6, 7, 8, às vezes 10 minutos analisando a imagem para saber se eu trato ou não esse paciente. Em 1 minuto faz uma diferença brutal, tá, pessoal? Brutal, assim. E aí tem um algoritmo que ele dava essa análise de imagem de forma automática. E ele caía no meu celular. E aquele tempo que eu ia para trás do computador, eu passei a ficar do lado do paciente, né? Porque ele fazia o exame, eu voltava para lá e começava a colher história para a família. E, putz, esse foi o momento que eu vi assim, cara, se ela for bem desenhada, ela pode entregar empatia, sabe? Tem um que é muito famoso, especificamente, esse aqui é um dos algoritmos mais validados, tá? Antes de a gente chegar até em Digital Twins na medicina, foi tão validado do ponto de vista de eficácia clínica, de melhorar o desfecho do paciente, que o plano, não tem plano lá. Existem instituições que é chamada Medicare e Medicaid lá, que pagam os serviços de saúde para os pacientes nos Estados Unidos. Eles passaram a aceitar, a pagar esse tipo de algoritmo para cada paciente com AVC. E aqui o algoritmo ele é bem simples, tá? O que é que acontece? Ele até é chatinho de fazer, dá para replicar.
O paciente, quando tem um AVC, ele chega no hospital e essa nova modalidade de tratamento, ela oclui a artéria do cérebro e por causa dessa oclusão não passa oxigênio e aí se vem um AVC. Qual é o tratamento? Eu vou lá com um catéter, ou aspiro esse trombo, eu posso aspirar esse trombo, ou eu vou com a molinha e passo por ele e tento puxar esse trombo. Só que esses médicos que fazem esse procedimento, eles ficam em casa, em todo mundo, tá? Ele fica sobre aviso. E como eu falei, né, para vocês terem uma ideia, depois de 6 horas do início dos sintomas, eu não posso mais fazer esse tratamento. E se você pegar quantos pacientes a gente consegue tratar com essa modalidade de tratamento no Brasil? Em algumas regiões, 0,3 pacientes para 100 pacientes que chegam com AVC. Eu preciso de 300 pacientes para tratar um. Por quê? Porque ele não chega no hospital a tempo. É frustrante, eu vi muita gente morrer. E acontece, tá? Isso é a nossa rotina. Então, esse algoritmo ele é simples. Ele detecta, assim que o paciente faz a imagem, se existe essa oclusão, e ele manda uma mensagem para o plantonista responsável desse dia, que tem um paciente com essa oclusão, e ele acelera o fluxo de ida desse médico para fazer esse tratamento no paciente. E aí eles diminuíram o tempo de porta-tratamento, ou seja, da hora que o paciente chega na porta do hospital até tratar, em 66 minutos. E não só isso, eles também diminuíram o tempo de permanência do paciente dentro da instituição, hospitalizado, em 37%. E ainda melhoraram o desfecho clínico. Quanto que esse paciente recuperou em 90 dias? Que é super importante. E aqui, pessoal, por que eu trago esse exemplo? Até para a gente bater um papo rapidamente conceitual sobre Digital Twins, Digital Biomarkers, essas coisas. Porque a gente está diante... Olha as estatísticas que eu falei para vocês, tá? A cada 300 pacientes eu consigo tratar um. Algumas regiões a cada 100 pacientes eu consigo tratar um. Né? Algumas regiões a cada 100 pacientes eu consigo tratar 5. Depende muito, tá? De onde esse paciente está. Mas a gente está falando de um dos melhores tratamentos da medicina. A gente mede isso numa sigla chamada NNT, número necessário para tratar. O que significa isso? Quantos pacientes que eu trato, eles ficam 100% bom de novo. E aqui a gente está falando de um paciente que ele vai ficar sem andar, sem entender, sem falar, acamado, e a chance de ele morrer em 6 meses é 50%. E se eu trato, parece mágica, assim, aqueles momentos que dá vontade de chorar, assim mesmo, tá? O paciente sai andando, tá? Se eu trato, o paciente sai andando no outro dia. Então, por isso que a gente fala, que tem uma medicação, toma remédio para isso. Cara, mas isso daqui é uma coisa que é punk. Você faz e o paciente melhora na tua frente. Tem casos que dão problema? Tem. Aqui é o momento que você olha assim, você olha para a família e fala, cara, é melhor... A opção aqui, se a gente não tratar, ele vai ficar isso, sem falar, sem andar, sem comer, sem querer alimentar por sono, deixa vocês morrer. Mas se a gente fizer o tratamento, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê também. Tá? E é sempre uma decisão extremamente complexa, por isso que a gente precisa de muito protocolo para decidir isso. Só que esses protocolos hoje ainda são baseados em evidências. E como é que a gente dá o próximo passo? Que eu falei da medicina de precisão. E quando a gente junta a medicina personalizada, quando a gente junta a medicina de precisão com a medicina baseada em evidências, mais o design centrado no paciente, a gente chama de medicina personalizada. Eu acho que o Marcos deve tratar muito, que é essa questão do flow, do fluxo do paciente na sua jornada de cuidado, ou da sua jornada da vida mesmo, né? Ainda até num conceito um pouco mais amplo do que a doença, que é extremamente complexo de se fazer, tá? Lá na DAS é extremamente importante a gente tratar desse assunto, porque a gente tem o maior banco de dados de saúde aí, né? Da América Latina eu tenho certeza, mas do mundo provavelmente é um dos maiores bancos de dados, porque literalmente de 15% a 20% todo o CPF brasileiro ele passa alguma vez ou em um hospital, alguma unidade de diagnóstico. Então isso é importante, porque a gente consegue trabalhar em cima disso, mas o propósito é muito time médico, que assim lá a gente tem um time de médicos programadores, que foi por onde eu entrei, então isso é bastante relevante, porque a gente consegue dar uma cadência, a gente consegue com os engenheiros de dados, né, um time de 40 pessoas trabalhando nisso daí, e tem muita coisa rodando, tá? Tem mais de 100 algoritmos ali hoje rodando, desde NLP até o que a gente começa a entender que é o próximo passo aí da saúde. Mas vamos lá, eu vou dar uma parte conceitual agora, que é extremamente relevante para a gente entender como todo mundo junto trabalhando, a gente consegue resolver alguns problemas super complexos. O primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é um conceito que é chamado fenótipo profundo. Então, vamos antes. O que é o fenótipo?
O fenótipo é... Você tem sua carga genética, você nasce, ao longo do tempo você sofre influência do meio ambiente, né? Então, questões socioeconômicas, culturais, psicológicas, enfim, tua formação, e isso molda o teu fenótipo, que é a cor dos teus olhos, é o teu comportamento, então todas essas tuas características físicas e mentais, ele te dá o teu fenótipo. O fenótipo é um conceito que é muito baseado na genética, tem essa crença que a genética ela dá muita informação, e de fato é, mas existe um conceito ampliado que a gente chama de fenótipo profundo, que é quando eu desço o nível além da genética e eu consigo começar a trabalhar. A gente chama muito, do ponto de vista técnico, são os algoritmos de inteligência artificiais multimodais, onde eu tenho múltiplas entradas de dados. E aqui a gente tem as entradas de dados que, além da genética, como eu falei, é um dado estruturado, a gente passa a trabalhar com dados omics, dados de prontuário eletrônico, que é super relevante, dados de imagem, e imagem entenda-se por radiologia, tomografia, ressonância, ultrassom, patologia, que é aqueles cortes que a gente faz naqueles tecidos, isso é super relevante também, tá? E entender o desfecho do paciente. Isso é difícil pra caramba de fazer, tá? Mas a partir do momento que eu consigo fenotipar esses pacientes, além da carga genética, opa, o negócio começa a ficar mais interessante aqui. Mas esse conceito para a gente chegar no que a gente chama de digital twins na saúde, ele é um pouco mais amplo. E existe um outro tipo de fenótipo que ele vem muito do social media, que é o fenótipo digital. A gente tem começado a utilizar bastante isso. Ele começa muito nessa questão da mídia social, como eu falei, e muito atrelado à neurologia, neuropsiquiatria e psiquiatria. Por quê? Porque o que eu visito, para onde eu olho, o meu comportamento diante das redes sociais, ele diz muita coisa sobre mim. Né? Então, eu já tive ali em contato com o time do Google, cara, é sensacional, mas quando uma pessoa chega lá no Google e digita como me matar, vê que fogo, assim, eu sou uma empresa que eu tenho acesso aqui a essas pessoas falando sobre isso e o que é que eu posso fazer sobre isso? Então, tem um time do Google Health que trabalha especificamente nesse tipo de questão, mas é algo extremamente relevante. E aqui tem alguns pontos que mudam muito a prática assistencial, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para dar bastante contexto para vocês, que eu não sei, tem alguém da saúde aí? Você da saúde? Pronto. Eu vou dar bastante contexto para vocês aqui, principalmente para quem não é. Existem, vamos dizer assim, 3 níveis de dados que eu posso utilizar para mudar a minha assistência. Como é que a gente fez a assistência? Alô? Foi baseado em colher a história do paciente, super importante. Diante do paciente, o nosso exame físico ele constitui de algumas coisas, como temperatura, pressão, se a pele tem mudança de cor, se o olho mudou a cor, se o olho está dilatado ou não, se a pessoa anda, se a pessoa treme. Então, são coisas, existem várias manobras que eu posso fazer durante o meu exame físico. Eu escuto o coração, eu escuto o pulmão. Cara, mas isso é tão fraco, assim, é tão pouco, vocês não têm ideia, assim, como a gente, eu não entendo como a gente se satisfaz com isso, tá? Mas foi do jeito que é ensinado, é do jeito que é passado, e tá tudo bem. Mas, como é que a gente já começa a mudar isso agora? Vou dar alguns exemplos para ficar muito claro. Paciente com dor de cabeça. Todo paciente com dor de cabeça, paciente com enxaqueca, migrânia, né, que a gente chama, aquela enxaqueca mais pesada, tem um quadro típico disso. Quando ele vem para você com a consulta, que você até pensa no diagnóstico, tem um dos tratamentos que é o mais eficaz, que é um remédio que ele naturalmente é usado para tratar a pressão arterial, hipertensão arterial, né? Então, alta de pressão, e arritmia do coração também, é um remédio chamado propranolol. O propranolol, qual é a característica dele? Ele diminui a tua frequência cardíaca bastante, né? Ele deixa o coração mais lento. É muito legal, tá? Quem nunca usou, toma aí 10, tô brincando. Mas é um remédio que ele bloqueia o teu sistema adrenérgico. Então, quando a adrenalina sobe, você tá tranquilo. Tem muita gente que usa para tremor, mas para dor de cabeça ele tem um efeito super interessante. E como é que a gente fazia para prescrever essa medicação antes? Se eu chegasse na hipótese diagnóstica que era uma migrânia e eu queria prescrever propranolol, eu vou lá, pego o pulso do paciente e vejo se o pulso dele, tá 65, 70, uma média que tá bom, porque eu não vou... Porque quando eu faço essa medicação que diminui muito a frequência cardíaca, quando ele se levanta, ele cai.
Então, a principal efeito colateral dele, que pode ser grave, é você ter um trauma crânioencefálico. E o que é que acontece aqui? Cara, hoje, quando o paciente entra com relógio no consultório, você já vai rindo, né? Pega lá e você tem a variabilidade da frequência cardíaca dele cara, do último mês, do último ano. Te dá muito mais segurança de prescrever essa medicação para o paciente. Muito mais segurança. E veja, não tem grande ciência de foguete aqui não. Mas isso é o nível 1 que eu falei. Vamos para o nível 2, vamos deixar mais complexo agora. Coisas do dia a dia, tá? A gente já consegue aplicar agora, antes mesmo de até chegar aqui em fenótipo digital, e o negócio vai ficando mais complexo aqui para frente. Mas eu vou rápido também, para a gente poder debater bastante sobre esse assunto. Temos mais de meia hora ainda. Existe uma doença... que é a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, ela é uma tríade. O paciente começa a ficar lento, né? Ele começa a querer tremer e ele começa a ter tipo uma rigidez, que a gente fala. Ele fica meio destravado. E existe uma doença que ela começa igual a doença de Parkinson, que ela é muito mais grave. A doença de Parkinson você vive 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 15 até. Mas existe uma doença chamada paralisia supranuclear progressiva, que ela é muito mais grave. Ela começa igual, em 6 meses, um ano, o paciente vem a falecer. E a grande diferença clínica dessas duas doenças, no momento que o paciente vem no teu consultório, é uma coisa chamada centro de massa. A gente tende a fazer uma pergunta que é se o paciente caiu para trás. Porque esse paciente que tem paralisia supranuclear progressiva, ele começa a cair para trás. O centro de massa é desviado para trás. E quem tem aí, principalmente do iPhone 12 para frente, ele está calculando a tua velocidade média, ele está calculando tua distância interpasso, ele está calculando várias coisas, inclusive o centro de massa, que pela primeira vez, só de pegar no celular do paciente, eu posso pensar numa doença muito mais grave, baseada no dado. Isso realmente move a gente, sabe? Isso realmente leva a gente para um outro caminho. Então, o fenótipo digital é pegar, são dados quantificados momento por momento da tua interação com dispositivos, e que quando a gente usa para diagnóstico, que é quando a gente usa para acompanhamento de doenças, a gente passa a chamar mais de biomarcador digital, né? Então a gente começa a passar esse nome além do fenótipo digital. E o biomarcador digital, cara, é sensacional. Assim, tipo, é uma área assim, nossa. Tudo que a gente fez de escalas médicas para medir e acompanhar doenças vai ser substituído por algo muito mais robusto, baseado em algoritmo. Vou dar um exemplo clássico de uma doença aí, uma das mais prevalentes: insuficiência cardíaca. Para saber como o paciente está do ponto de vista do coração dele, que é o coração que ele começa a bombear mais fraco, o paciente começa a perder fôlego, ficar com falta de ar, a gente faz algumas perguntas. Uma das perguntas é quantos metros esse paciente andou. Você conseguiu andar quantos metros até ficar cansado? Cara, eu não tenho a mínima ideia nem de quantos metros tem dali para ali, entendeu? Quanto mais esse paciente. É complexo. Mas com os algoritmos eu consigo estratificar não em 4 grupos, mas eu consigo estratificar em 100 grupos diferentes. Eu consigo dizer exatamente onde esse paciente está. E ainda mais, quando a gente passa do grupo 2.3 para o 3, nessa classificação tradicional, a gente tem que inserir uma medicação nova. A gente geralmente insere uma medicação para fazer mais xixi. E, cara, pode ser que para esse paciente nem não só seja essa medicação, como não seja o momento certo. E aqui começa a fazer sentido essa conversa. Então, a velocidade que você digita no teu teclado virtual é um preditor para demência. A forma como você segura o teu celular é um preditor para doenças de tremor, diagnóstico diferenciais dos Parkinsons, das doenças Parkinsons, do tremor essencial. A tua velocidade média é algo extremamente relevante. Para onde você olha quando você vê vídeo é algo extremamente relevante para algumas doenças da neuropsiquiatria. E poder quantificar isso e poder somar isso com o fenótipo profundo, que é dados genéticos, dados de prontuário eletrônico, dado de imagem, de patologia, e saber o desfecho clínico, a junção desses dois mundos a gente chama de fenótipo digital profundo. Então, o goal aí do mundo, principalmente quando a gente fala de Big Data, é para conseguir não só coletar esses dados de uma forma um pouco mais estruturada, categorizada, dentro de uma linha de tempo, mas como fazer essas associações para
fazer uma combinação dessa fonte e ter um banco de dados de indivíduos fenotipados. E com o banco de dados com indivíduos fenotipados que fizeram, tem um determinado diagnóstico, tem uma determinada doença. Essa doença foi tratada com a medicação X. E depois da medicação X, esse paciente ficou dessa forma, ele ficou bem, ele ficou mal. Poder saber essas informações, que é extremamente complexo de se coletar hoje, faz a gente poder evoluir nessa lógica e nessa dinâmica do Digital Twins, né? Então, o Digital Twins, basicamente, a gente traz um banco de dados de indivíduos fenotipados com desfecho conhecido, que quando chega um novo paciente, então chegou um novo paciente com a suspeita ou com o diagnóstico X de câncer de mama, com o tipo oncogenético XYZ, com a variante tal, enfim. Qual é o melhor tratamento para essa paciente? O que é que eu tenho que fazer para esse paciente, né? Pela primeira vez, a gente sai daquele nível que eu comentei lá da medicina baseada em evidências, que conta muita experiência do médico, mas eu posso ter uma comparação aqui e ter um número, que é uma porcentagem, ter um sistema de suporte à decisão para dar um próximo passo, e aqui dentro de 3 esferas, que é fazer prevenção precisa, diagnóstico ultra precoce e tratamento personalizado, tá? Eu vou meio que parar por aqui, mas assim, é só algumas imagens, é um sisteminha, acho que esse aqui é da Philips, é um Digital Twin de coração. Então eles pegaram 4 variáveis, criam um coração artificial para a gente saber exatamente qual é o melhor tratamento para esse paciente, se eu vou fazer ablação, se eu vou fazer cardioversão, e com isso a gente tem um pouco mais de segurança no sistema de suporte à decisão médica para os próximos passos, tá? Eu vou deixar duas curiosidades para falar, e aí a gente abre a discussão, Max, aqui. O que a gente chama da medicina de precisão, né, basicamente é isso. Então, eu tenho ali várias análises genéticas e eu tento detectar qual é a mutação genética desse câncer e eu tento dizer qual é a melhor medicação que a gente vai fazer para esse paciente. A gente tem bastante isso hoje, tá? A gente chama isso de farmacogenômica. Então, por exemplo, tem um teste que a gente usa lá na DASA, por exemplo, você tem transtorno depressivo, né? Você tem depressão, aí você fez um tratamento, funcionou, faz o segundo, não funcionou. Cara, você pode usar a mão de um teste que ele vai te dizer qual é a melhor medicação para você, do que funciona melhor para você. O problema é que quando eu pego mais dados, quando é que eu pego aquele fenótipo digital profundo para evitar que o cara tenha a doença. Esse é o ponto, né? E mais que isso, para fechar, último slide aqui. A gente tem um problema muito de sustentar o setor de saúde, né? É complexo. Porque saúde, cara, quando é sua família, não tem preço, né? Você vai atrás de tudo. E a gente está entrando na era agora que é muito complicado, que é a era de terapias alvo-dirigidas. São terapias gênicas mesmo. E o problema da terapia gênica é o preço, né? 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, e assim, por um paciente, 10 milhões. Um paciente, ele quebra um plano de saúde. Um paciente, ele consegue quebrar um plano de saúde pequeno, médio. E por que é importante a gente fazer Digital Twins para ter diagnóstico ultra precoce? Para deixar 2 sementes para vocês ficarem pensando, tá? A doença, quase todas elas têm um componente genético. Como é que funciona essa terapia gênica? Eu tenho um gene que ele é defeituoso, ele produz uma proteína e essa proteína causa uma lesão no meu cérebro, causa uma lesão no meu músculo, causa uma lesão no meu nervo. Eu vou com remédio e bloqueio esse gene para ele não produzir mais essa proteína para eu não ter mais lesão. Mas depois que essa lesão foi instaurada, cara, ferrou. E como é que eu faço que essa medicação de 10 milhões tenha muito mais efeito? Se eu consigo fazer um diagnóstico muito precoce. E aí o Digital Twins ajuda muito a gente a fazer esse diagnóstico ultra precoce para poder que a gente tenha uma máxima de eficácia. Então, se eu consigo fazer um diagnóstico aqui numa fase mais pré-clínica, que é aquilo, pô, no momento que eu vi ali que o centro de massa estava desviado para trás, eu diferenciei e eu pensei da doença de Parkinson, que poderia ser aquela doença que eu falei, que é muito mais grave, a paralisia supranuclear progressiva, e é o momento certo de eu entrar com a medicação, que é extremamente cara, mas eu vou ter um benefício clínico extremamente maior, tá? E isso afeta, a gente afeta. Para acabar aqui, o plano de saúde, ele
algo extremamente importante. Tem pessoas que dependem do SUS, dependem do plano de saúde. A saúde, ela tem essas duas vertentes aqui no Brasil, né? Ou você está no SUS, ou você está no plano de saúde, mas todo mundo que está no plano de saúde também usa o SUS, né? Eles usam bastante. E a gente tem também, quem quer pagar particular é uma minoria, acho que menos de 2% acaba pagando particular, tá? É meio inviável. E aqui uma provocação para vocês, tá? Uma pessoa que usa muito o plano de saúde, que usa muito recurso de saúde, e aqui falando do sistema suplementar, né? A gente chama de high users, as pessoas que usam muito. Acho que o Marcos deve trabalhar bastante aí com essa questão de saúde populacional. Quando você usa muito o plano de saúde, ela reajusta o valor no próximo ano. Esse reajuste é muito alto, né? Está cada vez mais alto. Ele dói bastante no bolso das pessoas, o que faz mais pessoas saírem do plano de saúde. Mas é especialmente interessante porque as empresas, elas têm que pagar plano de saúde para os seus funcionários no Brasil. E quando você reajusta um plano de saúde, a segunda, terceira maior conta da empresa é plano de saúde. E aí, onde é que ela repassa esse reajuste que teve? Ela repassa no seu produto de prateleira, muitas vezes. Então, imagina assim, eu sou uma empresa que trabalha, sei lá, fazendo sabão em pó. E é um sabão em pó que todas as classes sociais compram. E esse sabão em pó acaba sofrendo um reajuste, claro que tem muitas influências, mas ele pode sofrer um reajuste por causa de um cara de high user, um cara que usa muito o plano de saúde lá na ponta, sem ter noção do que ele está fazendo. E uma medicação dessa, que às vezes é o juiz que dá canetada, ela às vezes nem tem indicação, mas o juiz vai lá, dá canetada, pô, você tem que fazer, acaba afetando todo mundo. Então, o ciclo do dinheiro dentro da saúde é extremamente complexo e todas essas coisas estão interligadas. A minha vida é estudar todas essas coisas aqui, é muito bacana, mas eu deixo aí, Marcos, para você falar um pouquinho aí sobre o assunto também, a gente poder discutir. Agora foi. Legal, Vitor, parabéns aí pelos slides. Você comentando toda essa jornada, né, de evolução clínica, evolução de procedimentos médicos e tecnologia, está totalmente aderente ao que a gente quer proporcionar para o paciente, né? No final das contas, é isso que o Vitor comentou, né? Se a gente consegue deixar o processo mais enxuto, as decisões clínicas mais rápidas, né, e as soluções muito mais ágeis para serem implementadas e dadas para o paciente, a gente deixa o sistema como um todo otimizado, né? E não só a otimização do tratamento em si, né? Não é só o paciente que vai ser deshospitalizado de uma forma rápida, não é só o paciente que vai ter o tratamento rápido, né? O sistema gasta menos, né? Isso é muito importante, como o Vitor acabou de comentar aqui, né? Se eu tenho um sistema de saúde que opera com precisão, né, opera com medicina individualizada, né, tudo converge para eu economizar recurso e realmente para deixar aquele recurso para quem realmente precisa usar aquele recurso, né? E isso é muito interessante, assim, basicamente a nossa tese dentro de Runa, né, a Runa é a startup que eu cofundei, é basicamente isso, a gente reaproveitar, né, dados existentes no sistema de saúde, no caso a gente reaproveita dados de exames de sangue, né, a gente processa isso com inteligência artificial para justamente priorizar aqueles pacientes que têm uma propensão maior de ter uma doença crônica, no caso a gente está trabalhando com câncer de mama. Então, qual que é o ponto disso, né? Por que isso é importante priorizar? Porque você justamente dá acesso à alta complexidade para quem precisa usar a alta complexidade, né? Então, acho que isso que é o grande, o grande insight, o grande benefício quando você consegue congregar vários dados e usar isso, não só por um hype, né, de tecnologia por si só, né? Não só para você mostrar qual que é o filme que você gosta mais, as coisas que você quer comprar, mas é justamente você combinar esses dados para priorizar aquele paciente que realmente precisa de tratamento prioritário ou mais complexo. E, obviamente, você vai acompanhando nessa evolução, né? Então, assim, os algoritmos, eles são totalmente, são, digamos assim, organismos vivos no sentido que o algoritmo ele deprecia com o tempo, então você tem que constantemente manter ele atualizado com dados novos, dados bons, né, de fontes boas e com plataformas de tecnologia bastante robustas, né? Então, o Vitor mostrou aí um sistema da Philips, né, super de ponta, né? Mas isso é fruto de muita evolução, né, de muita gente pesquisando, de muito médico, muita equipe disciplinar trabalhando junto, né?
Então, também envolve um investimento alto, envolve um risco alto, né? E aí, acho que também a medicina tem que aprender um pouquinho a se arriscar mais nesse sentido, né? Assim, eu acho que o Vitor consegue entender melhor aí no universo dele o quão conservador é um mindset médico, né? Em alguns casos. E acho que a disrupção não vem... acho que o Vitor é exceção, né? Porque ele programa e tal, trabalha com tecnologia. Mas acho que a disrupção, no final dos contos, não vai vir do médico. Vai vir justamente das pessoas que trabalham com tecnologia e conseguem empregar a tecnologia da melhor forma possível. E geralmente não são os médicos, né? São engenheiros, são cientistas de dados, são designers de produto, né? São pessoas que conseguem absorver a experiência do paciente. Então, essa equipe multidisciplinar que, no final das contas, tem potencial para disruptar a cadeia, né? Obviamente, sempre suportado pelo conhecimento clínico, pelo conhecimento científico, né? Que é provido pelo médico. Não, acho que é isso aí, né? Eu tenho visto, assim, uma experiência muito grande, mudou muito, né? A minha prática. Eu saí da prática assistencial... cara, eu falei, minha vida foi uma loucura, assim, né? Eu saí da residência, acabei a residência, comecei a fazer essas coisas. Eu vim para aqui, para São Paulo, e nunca mais parei. Mas existe um desafio cultural, e o desafio é muito pautado em segurança do paciente, eu acho, tá? Existe uma coisa que a gente chama de qualidade e segurança do paciente, que é extremamente complexa, é extremamente relevante para o contexto que a gente vive, e é por isso que as coisas existem uma validação muito forte para acontecer. Eu vi isso na pandemia. Na pandemia, cara, assim, nossa, que eu vi de algoritmo, assim, nossa, tudo é errado, assim, sabe? Dava dó, e publicar em revista boa, assim, cara. Porque tem que ter o papel do profissional de saúde, né, para dizer. Então, um algoritmo que, dependendo sei lá, do objetivo dele, se é classificar a imagem, acho que eu vou dar mais contexto aqui, que é interessante, né? Ali em 2012, né, quando teve o concurso, que o Deep Learning começou a ganhar nessa questão de classificação de imagens, eu acho que foi a grande virada de chave, a gente começou a achar em saúde que a gente poderia usar a inteligência artificial para fazer diagnóstico, né? Isso que foi um grande erro ali, né? Todo mundo, agora eu quero saber quem tem pneumonia, quem não tem, quem tem Covid, quem não tem. É legal, assim, cara, é bem legal. Mas, sei lá, eu vou dar um exemplo também diferente ali um pouco que eu falei, mas existe aquele sangramento na cabeça. Ver numa tomografia de crânio se o paciente tem sangramento na cabeça é algo muito simples, assim, sério. Se eu treinar uma pessoa de 5 anos, de 6 anos, ela vai conseguir fazer essa diferenciação, né? E, putz, do ponto de vista tecnológico era isso, né? Cara, a gente conseguiu fazer um negócio que mede o volume do sangramento, que mostra o sangramento, mostra onde está. Mas aí, quando você treina ali uma pessoa de 6 anos, ela faz a mesma coisa, entendeu? E o meu ponto aqui, porque a proposta de valor do algoritmo que a gente tem que entender. E é um aprendizado muito grande, sabe? Esse algoritmo, especificamente, não era para dar o diagnóstico se sangrou ou não. Sabe que ele era legal? Na fila de 500 tomografias de crânio que existia para serem laudadas, quando o algoritmo detectasse que tivesse alteração, eu levasse esse paciente para o primeiro na pilha de exames, e aquele laudo que poderia demorar em 24 horas, ele vai sair em 10 minutos. A proposta de valor estava errada no início, mas tudo bem. Serviu para alguma coisa no final das contas. Poderia não ter servido para nada, né? Mas eles são muito pautados para dar eficiência hoje, né? O Felipe Kitamura, que é o head de inteligência artificial, cara, é um neuroradiologista. É tudo neuro lá, tem esse ponto, assim. Cara, o cara é fora de série, assim, fora de série. As pessoas mais brilhantes aí que eu conheço, ele é muito raro, assim, eu manjo ali, o cara manja muito mais, entendeu? E a jornada de crescimento para entregar a proposta de valor certa é fenomenal. É tanto que a gente chegou agora no último, que a gente chama ACE, que é um algoritmo de aceleração de ressonância. Então, a ressonância é um exame chato de se fazer, né? Quem já fez ali, demora 20 minutos para fazer um exame de ressonância. E o ACE, um algoritmo de ressonância, ele é para acelerar esse exame. Ele acelera até em 45%. Esse exame é técnica aí, eu não sei se tem mais técnica aí, em rede neural generativa adversária, Pix-to-Pix Translation, né? Uma técnica específica de imagem que você usa para fazer super resolution, etc. E aí, cara, é animal, porque para o paciente é super benéfico, que ele fica menos tempo na máquina, fica super feliz. Preciso sedar menos, inclusive, paciente que eu preciso sedar para fazer o exame.
Para a empresa é super bom, porque a gente, sei lá, tem 200 máquinas de ressonância. E eu consigo abrir mais slot de ressonância num dia, né? Então, consigo fazer mais exames no dia. Então, é receita sem precisar comprar uma máquina de 10 milhões de dólares, né? Então, assim, a receita é brutal que esse exame dá. E um terceiro ponto, que é super importante quando eu abro esses slots, é que quando a gente tem vários algoritmos de NLP processando essa jornada aí do paciente também. Então, por exemplo, a gente está numa fase agora que quando o paciente é atendido no nosso consultório, o médico neurologista lá suspeitou, por exemplo, de uma doença esclerose múltipla, né? Então, a gente roda isso no dia anterior, a gente roda, e aí o algoritmo NLP, que é processamento de linguagem natural, ele identifica que foi pedindo uma ressonância por uma suspeita de uma doença que pode ser grave. E ele pega, no outro dia, uma concierge, uma enfermeira liga para esse paciente falando para marcar essa ressonância e ela bota justamente nesse slot do algoritmo ACE. Então tem um monte de algoritmo ajudando na eficiência. A gente vai chegar nesse nível assistencial que eu mostrei aí, mas, cara, tá nível de estudo, nível de pesquisa, tá? Tem muita coisa para evoluir ainda, porque o risco de um erro, ele pode ser bastante catastrófico. Concordo. E além de ser catastrófico, né, a gente tem uma grande dificuldade, que é como digitalizar o processo, né, hoje no hospital, nas clínicas, em qualquer lugar que você é atendido, né. Hoje o processo ainda é muito arcaico, né, é muito manual, e é muito baseado em apontamentos, né, manuais feitos pela equipe de enfermagem, pelo médico, né. E a gente não consegue alavancar uma tecnologia como essas que o Vitor mostrou aqui, de biomarcador digital ou de digital twin, se a gente não tiver uma jornada de digitalização antes, né? Se não tiver uma plataforma tecnológica robusta, se não tiver uma estrutura de dados organizada, né? E, obviamente, que possa ajudar a recuperar, e também se não tiver metodologia, né, para trabalhar com esse tipo de informação e de dados, né? E, obviamente, pessoas, né? Acho que, assim, como eu comentei na minha fala anterior, né? Assim, equipe multidisciplinar é fundamental, né? Médico, enfermeiro, cientista de dados, programador, UX Researcher, todo mundo junto trabalhando, né, em prol de deixar essa jornada mais eficiente, né? E, obviamente, além de deixar mais eficiente, mitigar os riscos para o paciente, né, que isso é super importante, e também lastreado em evidência científica, né? Acho que é super importante, tá? A partir do momento que você cria uma tecnologia nova, que tem potencial para ser disruptiva, a importância de fazer ensaio clínico para validar aquela tecnologia, né? Não só vender pelo sex appeal que ela tem, né? E é complexo isso. E é complexo, exatamente. Demanda tempo, né? Então, o ciclo acaba sendo mais longo de saúde, mas, no final das contas, com certeza, é muito recompensador para o sistema como um todo, né? Gera mais receita, agenda mais paciente, diminui custo, enfim. Acho que dá para... o equilíbrio está muito claro, né? O ponto é que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente está alguns passos, né? Ou até mesmo alguns anos, né, atrás, justamente tentando digitalizar essa jornada do paciente. Né? É isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se alguém quer perguntar. Alguém que estiver curioso aí sobre esse assunto. Esse assunto é bem legal, tá? E existem algumas viradas de chave. Eu tenho estudado isso bastante tempo. Mas tem o Nature, né? Que é o periódico e a revista que, cara, assim, é top 1 de saúde. E ela publicou 3 semanas consecutivas sobre esse assunto. Né? Então, o Eric Topol puxou, que é um cara que fala muito sobre isso aí, há 4 semanas. Então, leiam um artigo dele, que ele vai deixar mais claro esse futuro da saúde. E a gente precisa fazer isso, tá? A gente precisa fazer isso. É muito bacana. É muito ruim as formas como acontece. As pessoas... Cara, você vê gente morrendo porque... Ou ela não se cuida, ou o cuidado não foi certo. Tem tecnologia para isso, para a gente dar o próximo passo. E vamos atrás disso daí. Tem tecnologia, tem gente, né? Tem gente. Só que o entorno precisa melhorar, né? A própria regulação, a própria Anvisa também precisa amadurecer bastante nesse sentido. É complicado, mas a gente chega lá.